Irmãos, nós estamos começando hoje aqui na igreja uma série de mensagens que é bastante desafiadora, né? Nós vamos ver aqui na igreja, do início ao fim, claro que alguns trechos a gente termina pulando, porque a gente já insere aquela lição ali em algum sermão, mas vamos percorrer todo o livro de Apocalipse. Eu sei que isso causa bastante curiosidade aí em muita gente, mas eu queria começar explicando que esse momento de série de mensagens sobre Apocalipse não se trata de uma EBD sobre Apocalipse, não é uma escola bíblica sobre Apocalipse. Em breve, nós vamos iniciar o livro de Apocalipse também na EBD, onde nós vamos estudar de forma mais detalhada algumas questões que estão aqui nesse livro, que nós não vamos adentrar naturalmente em algumas das mensagens, porque o foco da mensagem é um pouco diferente do foco da escola bíblica. E aqui na série a gente vai trazer muito mais o entendimento do livro com a sua aplicação para a vida hoje. Então, não é uma exposição acadêmica, como numa escola bíblica nós teríamos. Não é um estudo sobre Apocalipse, mas vamos sim tentar entender com profundidade qual é a mensagem de cada perícope, de cada trecho do livro de Apocalipse, que nós vamos tratando aqui a partir de agora, domingo após domingo. E, naturalmente, em alguns domingos a gente vai dar uma pausa, né? Vai tratar de algum tema específico, alguma coisa que, eventualmente, Deus coloque no coração ou surge aí dentro de algum tema que a gente esteja vivendo na sociedade. Então, hoje, o que nós vamos ler, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Eu acho que hoje vai ser o domingo mais fácil de você encontrar o texto. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse. Está sem página aqui no meu, agora tá. Mas é 1160. Nós vamos ler, daqui a pouco, somente um pedacinho aí, que é de fato a introdução do livro. Então, hoje, na introdução desse sermão, eu queria esclarecer algumas coisas. Deixa a sua Bíblia aberta aí, segura aí, seu celular ligado, tira a internet para não descer a janelinha do WhatsApp enquanto você está esperando aí. Brincadeira. Mas o que é que a gente tem aqui nesse livro? O que é esse livro? O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu ali o Evangelho de João, as 3 cartas que estão pertinho de Apocalipse aí, se você folhear para trás você vai encontrar. E ele foi escrito em um período em que a igreja sofria perseguição do Império Romano. Não sei se vocês se lembram, eu confesso que eu não sou dos melhores em termos de memória, não. E na minha época, quando eu fiz o Enem faz muito tempo, mas nem tinha Enem na minha época, para você ver. Então, quando eu fiz vestibular, que a gente se aprofunda um pouco mais no estudo de história, a gente vê ali a existência do Império Romano dominando boa parte do que se entendia por mundo naquela época, né? E isso incluía o território onde o cristianismo se desenvolveu. Foi debaixo do domínio do Império Romano, sendo que, em determinados momentos, o Império Romano perseguiu o cristianismo. O que a gente está vivendo aqui, o que está acontecendo aqui, é por volta do ano 95 depois de Cristo, quando o imperador de Roma era o imperador Domiciano. Então a gente está vivendo aqui um momento em que esse imperador de Roma, ele exige para ele culto de adoração. O Império Romano instituiu adoração ao imperador, cultos ao imperador, tanto como expressão de glória e poder para si mesmo, como uma expressão de fidelidade ao império, de fidelidade a Roma.
Então, prestar culto para o imperador era um ato de lealdade política ao império. Buscava-se até ser protegido pelo império por conta disso. Por outro lado, se negar a prestar culto ao imperador era um ato de subversão, era rebeldia. Então você tem ali um grupo de crentes, de pessoas que já criam em Jesus, que estão vivendo dentro daquele império e estão dizendo: não, a gente não vai prestar culto ao imperador. Que está dizendo: olha, Jesus é o Senhor. Quando você está dizendo ali que Jesus é o Senhor, você está dizendo que César não é. Você está dizendo que o imperador de Roma não é. O Senhor é Jesus. E isso faz com que o império comece a perseguir esse grupo. Começa a aparecer um grupo que quer derrubar o império. Começa a aparecer que é um grupo que quer destituir o imperador e dominar Roma. Então, a gente tem essa perseguição acontecendo neste momento em que João está escrevendo o livro. João está escrevendo esse livro para essa igreja perseguida, para esse povo chamado cristão que está sofrendo uma perseguição. E não era a primeira vez que a igreja passava por isso. Já tinha havido outro imperador que perseguiu os cristãos de forma ainda mais cruel e mais dura, que era o Nero. Acho que Nero todo mundo já ouviu falar, né? Um jogador do esporte, estou brincando. Um imperador que tocou fogo em Roma e culpou os cristãos, inclusive. Ele fez uma perseguição mais cruel do que essa que está acontecendo agora, de matar mesmo, e foi bem sanguinário. E João havia sobrevivido, portanto, se ele está escrevendo tanto a perseguição que aconteceu lá sob Nero, como está ainda vivo neste momento. Na verdade, a perseguição chegou em João. João, quando ele está escrevendo, ele está aí na casa dos 80 e poucos anos, por volta de 85, mais ou menos, e ele está exilado numa ilha chamada Patmos. Ele está lá, e naquele local onde ele está exilado, ele recebe o Apocalipse de Jesus Cristo. Então é nesse contexto que a gente tem o livro sendo desenvolvido, é nesse contexto que a gente tem o livro sendo escrito, sendo enviado para as igrejas daquela época, daquela região. O Apocalipse, no entanto, desperta muita curiosidade. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ele tem códigos, ele tem uma linguagem muito simbólica que às vezes é difícil da gente entender. Por exemplo, ele fala que vai surgir uma besta. E quem tem sabedoria vai entender quem é, porque o seu número é um número humano, o seu número é 666, 666. O que é que isso quer dizer? Que história? Quem é a besta? O que é que tem a ver esse negócio de ser humano? O que é que tem a ver esse negócio de número? Então, João está usando aqui uma linguagem simbólica que aquele pessoal, naquele momento que está recebendo a carta, muito provavelmente entendeu com mais clareza do que a gente pode compreender hoje muitas vezes. Mas quando chegar nessa parte do texto, aí a gente esclarece o que é que a gente entende sobre isso, tá? Não vou dar spoiler, não. Mas, por exemplo, João muitas vezes usa aqui o número 7, várias vezes. Por quê? Ele escreve para 7 igrejas. Ele fala do espírito séptuplo. Ele fala de 7 chifres. Ele fala de 7. O que é que isso tem a ver? E aí, na medida que a gente for apresentando aqui o texto, a gente vai esclarecendo esses pontos que são bem enigmáticos, muitas vezes, para a gente. Mas há um simbolismo muito forte que faz sentido. Outra coisa importante é a gente entender, pegando tudo isso que eu estou falando, que o Apocalipse ele foi escrito dentro de um contexto histórico.
João estava vivo, existia ali, estava exilado, sofrendo perseguição e escrevendo para um povo que estava vivo, vivendo, sofrendo perseguição. Então, o texto de Apocalipse, ele vai ter mensagens que foram escritas de fato para as igrejas daquela época, mas que nos trazem lições para hoje. Mas ele também foi escrito da forma como a gente pensa que é o livro todo. Também foi escrito prevendo acontecimentos futuros, prevendo o que é que vai acontecer em determinado momento da história. E a gente vai precisar estar atento aqui no texto, na medida que a gente for caminhando nos textos de Apocalipse, sobre que momento João está escrevendo. João está falando daquilo ali naquela hora e a gente vai aplicar hoje, ou João está falando que aquilo vai acontecer, a gente tem que se preparar para enfrentar aquilo. A gente precisa ter uma hermenêutica adequada para cada momento do livro de Apocalipse que a gente for ler aqui. Tá certo? E a gente vai ter, só para dar um exemplo, textos, para finalizar, textos que a gente precisa trazer a linguagem para hoje, que é simplesmente isso, talvez não tenha nenhum simbolismo envolvido ali, mas a gente parar para entender o que é que ele quer dizer com aquela expressão naquela época. Por exemplo, em outros textos da Bíblia, por ser um livro escrito há milhares de anos, a gente vai ter versículos dizendo que Senhor, estou diante de Ti, até os meus rins exultam, como eu já mencionei aqui. Seus rins já exultaram? Seus rins já glorificaram a Deus? Os rins do salmista glorificaram a Deus. Por que nossos rins pararam de glorificar a Deus? Faz sentido isso? O que é que a gente precisa fazer num texto desse? Olha, o que é rins? Por que ele está falando dos rins? Aí a gente vai procurar a interpretação adequada para aquela expressão. Quando a gente compreende a mente da pessoa que estava vivendo aquele momento, quando escreveu, que vivia naquela época, quando escreveu. E aí, por exemplo, os rins seria algo muito parecido ao que a gente fala hoje, coração. Senhor, meu coração te exulta. Aí você vai ter traduções da Bíblia hoje mais modernas que não vão pegar a literalidade, meus rins te exultam, ou meus lombos te exultam, não. Vai estar lá, meu coração te exulta. Ele já traduz a ideia. Mas no texto lá, está escrito meus rins. Aí, no livro de Apocalipse, muitas vezes é isso que a gente vai precisar trazer. Simplesmente trazer o entendimento para o momento que a gente vive, para a linguagem que a gente vive. Na verdade, isso tem que ser feito com a Bíblia inteira, para que a gente tenha uma interpretação adequada. Agora vamos ler, meus irmãos. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos hoje. Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que testificou em todas as coisas o que viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa nos dar, Senhor, discernimento, falar aos nossos corações, conduzir as nossas vidas para uma vida mais perto de Ti, Pai. Fala conosco nesse momento, é o que nós Te rogamos, no nome do Teu Filho Jesus, apesar de mim. Amém, Senhor. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele tem esse nome exatamente porque ele começa com a expressão Apocalipse Iesu Cristo, que foi o que a gente acabou de ler aí, a primeira linha do livro de Apocalipse, que nada mais significa do que
revelação de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelação. É por isso que nas Bíblias em inglês, o nome do livro é Revelation. É revelação. Deveria ser revelação. Na verdade, é revelação no nosso, né? Só que aí a gente aportuguesou o grego e botou lá Apocalipse. O nome do livro é Revelação. Começa, revelação de Jesus Cristo. Isso nos traz uma verdade fundamental para a gente iniciar essa série de mensagens, que define o que é o livro de Apocalipse e como é que a gente deve se aproximar dele. Não é um livro qualquer, não é uma especulação sobre o futuro, não é uma especulação sobre como as coisas devem acontecer, é uma revelação. É uma revelação que vem de Cristo, sobre Cristo, e que deve transformar o nosso presente. E quando a gente está falando de revelação, a gente está falando, o significado da palavra mesmo é algo que estava oculto, mas que Cristo, por sua graça, quis que conhecêssemos. Algo que estava escondido, que estava desconhecido, e Ele revelou, Ele tornou conhecido, Ele mostrou ao seu povo. Então não é o livro de Apocalipse um enigma que a gente vai ficar aqui tentando decifrar, mas é uma revelação. Deus já mostrou para a gente, através de Cristo, o que é que vai acontecer, e foi levado por um anjo a João, e ele registrou aqui, para que nós tivéssemos acesso hoje. E é importante também ressaltar que esse livro ele não é sobre eventos apenas. Quando a gente está falando de Apocalipse, parece que já surge aquela curiosidade dos eventos. O que é que vai acontecer? Qual é a ordem? Quando vai acontecer? Quais são os eventos? O livro de Apocalipse não é apenas sobre isso, ele é principalmente, ele é acima de tudo sobre uma pessoa. Ele é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é tanto o revelador deste conteúdo aqui, como ele é a principal revelação. E Apocalipse nos mostra aqui que, apesar do caos da história, e acima da história, apesar dos desenrolar dos eventos que acontecem na existência da humanidade, há um trono sobre tudo, e neste trono está o Cordeiro. Há um Senhor da história, que conduz tudo conforme a sua perfeita vontade, conforme a sua soberania, e está conduzindo tudo para a sua consumação final, conforme Ele mesmo determinou, como Ele disse que tinha que ser, e como Ele nos revelou. Então a história da existência, de todas as coisas, a história do universo, a história da nossa existência, não é uma sucessão aleatória de eventos. A história do que há de acontecer não é uma sucessão aleatória de eventos. Nós não chegamos até aqui hoje, como pessoas, como indivíduos e como humanidade, como mundo, como existência geral, porque nós mesmos construímos os rumos da existência da humanidade, ou de nossa própria história. Nós chegamos até aqui porque Deus conduziu a história até hoje. Deus sustenta a existência até hoje. Deus sustenta o universo, a criação, a vida de cada um aqui, e determina o desenrolar dos eventos até hoje. Ele é o Senhor da história. E Ele nos revela o que é que vai acontecer, o que aconteceu quando foi escrito, e o que é que ainda vai acontecer. E Ele nos revela, não é porque Ele adivinhou o futuro, eu repito, é porque Ele é o dono da história, Ele é o dono do futuro, Ele é o dono da existência, Ele é o início e Ele é o fim, como o próprio livro de Apocalipse fala. Ele é o soberano que reina absoluto, que controla toda a sucessão de eventos do tempo, que sustenta o fôlego da vida, e que olha para cada centímetro quadrado da existência de todas as coisas e diz: é meu,
Eu sou o Senhor. Essa revelação, portanto, o livro de Apocalipse, é uma palavra viva, que nos chama a confiar, a obedecer e a perseverar, porque ela anuncia que esse Senhor da história está voltando. Nós, igreja, nós, Marcelo e cada um que está aqui, estamos vivendo a fase da história, da existência, como já tanto repeti aqui, que tem um dono, e que aprove a Ele nos permitir viver esse momento. Nós estamos vivendo este momento da história, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele veio, Ele se fez presente aqui, Ele adentrou a história que Ele mesmo criou. E nós estamos aqui hoje como igreja por causa disso. E Ele revelou que Ele vai voltar. E nós deveríamos estar aqui também por causa disso. Mas já percebeu como nós deixamos isso de lado? Como a gente foi, como povo de Deus, construindo e desenvolvendo a igreja somente na perspectiva de que Jesus veio? Como a gente passa o evangelho, sempre limitando a nossa mensagem somente a Jesus veio? Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. E a gente para aí? Já percebeu isso? Não é verdade que nós fazemos isso como igreja? Mas essa perspectiva da volta, essa expectativa da volta de Cristo deveria dirigir os nossos dias hoje, deveria inundar os nossos corações de esperança, deveria nos fazer desapegar das coisas daqui. Eu olho, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo sobre a história da igreja, eu olho para como os judeus viviam antes da chegada de Cristo, naquela expectativa iminente de Deus vai mandar um Messias, Deus vai mandar um Salvador. E eles dirigiam a vida deles em torno dessa verdade. E aí Jesus veio, e quem creu nele como Messias, como o enviado prometido de Deus, se encheu de alegria. Olhou para Cristo e disse: Ele veio, Ele é aquele que Deus tinha prometido, chegou o Salvador, chegou o Messias. E começaram a viver com Ele, e para Ele. E Jesus morre, ressuscita, diz que vai voltar e vai embora. E a gente não vive nessa mesma expectativa de seu retorno, como os judeus esperavam a primeira vinda. Ou talvez, como aqueles cristãos que receberam o Apocalipse, ou que ouviram Jesus falar que ia voltar, viviam esperando a volta de Cristo. Olha, Ele foi, mas Ele vai voltar. Ele foi, mas Ele está vindo. Eu não tenho dúvida que essa verdade dirigia as igrejas daquela época, que estavam começando, a vida dos que criam em Cristo. E isso deveria dirigir, portanto, meus irmãos, também as nossas vidas. Os sinais esperados para o início do fim, e, portanto, da volta de Cristo, já estão em curso. E isso confirma que essa promessa está viva. A promessa que Ele mesmo faz lá no final de Apocalipse: eis que venho em breve. Por isso, a gente não deve se aproximar do livro de Apocalipse com frieza, nem somente com uma curiosidade vazia sobre o que é que vai acontecer,
Mas a gente tem que entender que é uma revelação, como eu estou falando desde o início, e é uma revelação que nos chama à santidade, à vigilância e à espera, à esperança, que o Senhor está voltando, e quando Ele vier, Ele nos encontre prontos, crendo, esperando e vivendo para a sua glória, com o coração cheio de alegria por essa expectativa. Então, o livro de Apocalipse, ele já começa nos mostrando como é que a gente deve responder a essa revelação. Como é que a gente tem que se portar diante deste livro. E nós lemos aqui, o próprio texto deixa muito claro, nos indica esse caminho, que a gente não deve viver com distanciamento desse livro. Notou como muitas vezes a gente tem medo? Quando conheço tanta gente que faz pastor, eu não leio não, porque eu tenho medo do Apocalipse. Não é pouca gente, não. Mas a gente tem que se aproximar desse livro, sem medo, sem especulação, sem ser simplesmente para tentar desvendar mistérios, mas com fé, uma fé obediente, e para buscar entender o que é que Deus quer de nós, diante disto que Ele está revelando, diante disso que Ele revelou. O versículo 3 que nós lemos, nos deixa claro: bem-aventurado é aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas. O termo utilizado aqui, bem-aventurado, é o termo Macarios, que quer dizer feliz. É o mesmo termo que Jesus utilizou lá em Mateus 5, sabe o Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele aqui, bem-aventurado é aquele aqui, é o mesmo termo. Jesus está aqui também, novamente, dizendo bem-aventurado, ou seja, feliz, com uma felicidade que não é passageira, com uma felicidade duradoura, uma felicidade que não é baseada em circunstâncias, mas feliz, com uma alegria firme que vem de quem conhece a Cristo e caminha com Ele, e vem do próprio Deus. Feliz é aquele que toma 3 atitudes bem específicas em relação a essa profecia, em relação a esse livro. Quais são essas atitudes? O que é que cada uma significa? Primeiro, aquele que lê, aí sua versão vai estar talvez um pouco diferente da minha aqui. Vai ter talvez somente aquele que lê a palavra desse livro, aquele que... Mas na NVI ela traz aquele que lê em voz alta. A essa versão da NVI, ela traz a tradução desse termo dessa forma para transmitir melhor a ideia do que é que o texto quer dizer. No mundo em que Apocalipse foi escrito, pouca gente sabia ler. Então, para você conhecer o que está escrito, você precisava saber ler. Mas, além disso, pouca gente tinha acesso ao livro. Não existia o livro impresso como nós temos hoje. Eram rolos e rolos e rolos de pergaminhos gigantes, que, inclusive, muitos livros nem cabiam num rolo só. Eles levavam para a sinagoga, assim, 2 rolos, por exemplo, do profeta Isaías. Aí abria lá e lia um pedaço. Então, no mundo em que foi escrito, além de saber ler, você precisava ter acesso a esse livro. Então, as igrejas, quando se organizaram, elas faziam de forma semelhante ao que existia nas sinagogas. Algumas pessoas que sabiam ler eram designadas para ler publicamente o texto de Apocalipse que eles receberam nas reuniões da igreja. Então, feliz é aquele que lê em voz alta. A gente não está falando daquela leitura que a gente faz, às vezes, nas igrejas responsivas, né? Dirigente, lê tal coisa, não sei o que, lê tal coisa, que todo mundo lê em voz alta, é o que está aparecendo aqui, sendo projetado, né? A gente está falando de alguém que, por ter acesso às Escrituras e por saber ler, se tornava um canal para que as demais pessoas pudessem conhecer a palavra. As demais pessoas pudessem conhecer
conteúdo da revelação, o conteúdo de Apocalipse. Então, eram pessoas que liam para as outras, apresentavam o texto, apresentavam o conteúdo para aqueles que não conheciam. É por isso que tem aí, lê em voz alta. Então, o que é que isso quer dizer para nós hoje? Qual é a atitude que a gente tem que ter em relação ao Apocalipse para ser bem-aventurado? É muito claro que esse texto não foi escrito só para aqueles que liam em voz alta, não. Foi escrito para nós hoje, foi preservado para nós hoje também. O que a gente precisa é anunciar essas verdades para aqueles que não a conhecem. Fazer aqueles que não conhecem a revelação tomarem conhecimento dela. Meus irmãos, já notaram como isso é difícil? Eu vou ser bem claro, bem específico. Já percebeu como a gente tem medo de ficar parecendo louco, fanático, alienado, se a gente começar a falar por aí nas nossas círculos de conversas, no nosso trabalho, que Jesus vai voltar? É para eu pensar. Por duas razões. Primeiro, que a gente se acostumou, que a mensagem da igreja não é essa. A mensagem da igreja é que Jesus veio. Então a gente fica muito confortável pela mãe de dizer, olha, Jesus veio e tal. Você já disse para alguém que Jesus vai voltar? Para você ver como é desafiador. Algum momento você já teve uma conversa com alguém, ou até um momento de evangelizar, tipo, Jesus vai voltar. Fique tranquilo, porque Jesus vai voltar. A gente não fala. E isso revela muito sobre nós, sobre a postura que nós temos tido diante das Escrituras. Nós falamos há pouco que nós estamos vivendo esse momento da história entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. O momento da história que aguarda a volta de Cristo. E se a gente acredita de verdade nisso, a gente tem que aguardar esse retorno. A gente tem que crer nesse retorno. E por que o nosso silêncio? O que é que nos impede de falar sobre aquilo que deveria ser a nossa maior esperança de vida? Nossa maior esperança para a solução dos problemas da nossa sociedade, do nosso mundo, da nossa existência. A solução não está nos políticos, não está em votar na esquerda ou na direita. Mas a gente tem muito mais esperança em quem vai ser o próximo presidente do que na expectativa de Cristo voltar. Do que na expectativa e na certeza de que Cristo é o Senhor da história. De que isso aqui é verdade, que Ele controla os rumos da existência. Portanto, a gente precisa anunciar, a gente precisa falar sobre isso. A bem-aventurança aqui é para quem fala. Não há bem-aventurança para o silêncio. Não há felicidade prometida para quem esconde a verdade, para quem se silencia diante dela, seja por medo, por vergonha, por comodidade. O Senhor da história está voltando, e se nós cremos nisso, não falar é se omitir da missão. E se a gente se omite, a gente está recusando essa bem-aventurança que Ele prometeu. A segunda bem-aventurança aqui, a segunda postura que a gente tem que ter diante do texto, está na continuidade do versículo. Ele prossegue. Bem-aventurados aqueles que ouvem. Então, aquele que lê em voz alta, aquele que anuncia e aquele que ouve. Nesse contexto, o que é que ouvir significa? E aí, para encurtar, meus irmãos, o assunto,
Ouvir é algo muito mais profundo do que simplesmente captar os sons. É acolher aquilo que está ouvindo, com reverência, é ter o coração inclinado, é reconhecer que aquilo que foi dito vem de Deus, que tem autoridade, que é revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ouvir na Bíblia está sempre ligado à obediência, e aqui no texto também, que a gente vai ver já. Como lá no livro de Deuteronômio, por exemplo, a gente tem várias vezes, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Ou no livro de Apocalipse a gente tem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é simplesmente tomar conhecimento. A bem-aventurança não é simplesmente para quem escutou o som das palavras, mas para quem se abriu interiormente para receber essa palavra como verdade. A gente vive numa geração que escuta muito e ouve pouco, e que tem vozes por todos os lados. A gente tem acesso a conteúdo bíblico como nunca houve antes na história. Acesso a pregação, a estudo, a devocional, a podcast, tudo mais que você imaginar aí. Ainda assim, muitas vezes, a gente não vê as pessoas receberem essas palavras como verdade. É simplesmente só mais um barulho no ouvido. Simplesmente só mais uma atitude de consumir um conteúdo para ter prazer. Ouvir aqui, meus irmãos, é um ato de adoração. É uma postura de quem está diante de Deus e reconhece: Senhor, eu estou te ouvindo, eu sou teu servo, isto é verdade, eu me submeto e isso vai dirigir a minha vida. Essa bem-aventurança, portanto, repito, é para quem ouve como quem crê e se coloca diante dessa revelação com temor, com fé, com prontidão. Por fim, irmãos, a terceira postura que nós temos aqui são aqueles que guardam. Então, bem-aventurado são aqueles que guardam as coisas nela escrita, as coisas escritas nessa revelação. Essa é a última e talvez a mais exigente postura que a gente deve ter diante do texto de Apocalipse, diante das Escrituras. Porque guardar aqui não é simplesmente memorizar o texto, conservar o texto. E aí eu fico, às vezes, preocupado, por exemplo, com crianças. A gente gosta que as crianças memorizem textos, não é verdade? E muitas vezes o que elas estão memorizando não faz o menor sentido na cabeça delas. Por exemplo, às vezes aparecem umas crianças prodígio aí. 3 anos, sabe recitar, sabe de cor a tabela periódica e os números. Tem como é o nome dos números da tabela? Números atômicos. Quem foi que respondeu aí? Os números atômicos dos elementos da tabela periódica. Aí está lá a criancinha, isso é o oxigênio, tem tantos prótons lá, né? Tantos prótons, tantos não sei o quê, o número atômico é tal, não sei o quê. Ele não tem a menor ideia do que é oxigênio. Não tem a menor ideia. Às vezes a gente chega lá, cadê memória? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não sabe quem é o Senhor, não sabe o que é pastor e não sabe o que está falando que vai faltar ou não vai faltar. Então a gente tem que tomar, eu não estou falando que não é bom que não se memorizar não, tá? Mas isso aí é outro assunto. Mas para pegar aqui o contexto, quando está falando de guardar, não é simplesmente decorar, memorizar, saber o que é que está escrito aqui. Tem gente que sabe de cor toda a linha do tempo que existe em Apocalipse, que a gente vai mostrar aqui na EBD e nas pregações. Sabe o que é cada evento, qual é o momento, se a igreja vai antes, vai depois, quanto tempo Satanás vai ficar preso, quando depois vai ser solto, tudo que está escrito lá. Mas não guarda. Guardar, no sentido bíblico aqui, é obedecer. É
ter no coração, na mente, para cumprir, para se submeter a essa verdade, com fidelidade. É colocar em prática aquilo que foi lido e foi ouvido, submetendo-se a essa revelação. Jesus usou essa mesma palavra aqui, guardar, lá em João 14, quando ele fala, João 14, 23, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, guardará a minha palavra. Guardar, portanto, é a atitude de quem crê, de quem segue, de quem pratica aquilo que foi lido, aquilo que chegou até ela, aquilo que ela ouviu, ela agora vai viver. Ela vai perseverar, ainda que a sociedade rotule ela como um louco, ainda que as pessoas ao redor chamem de fanático. Ela vai sustentar a fé mesmo quando a cultura pressiona, mesmo quando tudo parece dizer o contrário na sociedade que ela vive, mesmo quando parece que Jesus não vai voltar porque já passou tempo demais. E Apocalipse foi escrito para isso, para encorajar a nós, encorajar a igreja, encorajar aqueles que creem a permanecerem fiéis até o fim, ainda que haja perseguição, ainda que o império se volte contra nós, ainda que o nosso empregador se volte contra nós, ainda que nossos amigos se voltem contra nós. A palavra de Deus é a promessa mais confiável que nós podemos ter e mais firme do que qualquer sistema que possa existir no mundo. E é mais urgente em ser anunciada, confiada, vivida, do que qualquer outra distração que a vida aqui nos ofereça. Apocalipse, portanto, meus irmãos, como nós vamos enfrentar aqui, não se trata de entender todos os símbolos, simplesmente. Não se trata de prever os eventos. Se trata de conduzir o povo de Deus a viver como quem pertence ao reino de Deus e pertence ao reino que virá e vive sob o senhorio do Cordeiro, mesmo que a voz do império diga o contrário. É guardar o testemunho num mundo que tenta silenciar Cristo, que tenta silenciar as Escrituras. Por isso as bem-aventuranças aqui não são para os curiosos, não são para os que têm vergonha, são para os que são fiéis, não é para os que apenas ouvem, é para os que obedecem, é para aqueles que se ajoelham diante da revelação e enchem o coração de alegria, e que anseiam pela volta de Cristo. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que nos resta é responder. O Apocalipse, repito, ele não foi escrito, não foi entregue, essa revelação não foi dada para saciar curiosidades sobre o futuro, mas para formar um povo fiel. João, ele não teve uma visão para nos entreter, mas para nos exortar. E logo nos primeiros versículos aqui de Apocalipse, essa revelação já nos chama para uma vida diferente do que aquela que provavelmente a gente tem vivido. Nos chama para uma vida moldada pela verdade de que Cristo reina e que Ele vai voltar e que Ele espera encontrar um povo pronto, que aguarda a sua volta, que tem um coração cheio dessa verdade, que não vê essa volta de Cristo como algo que talvez aconteça ou não, como algo que será que é verdade ou não, mas que olha para essa promessa de retorno com fé, com esperança, com expectativa,
que anseia por esse momento em que Deus vai finalmente conduzir a existência de todas as coisas para a sua consumação final. E vai redimir a história, redimir a criação. E que nós vamos viver eternamente com Ele, nessa nova criação, em novos céus e nova terra, com um novo corpo. Eu não tenho dúvida que o Senhor da história espera encontrar a igreja ansiando por seu retorno. E é por isso que essa pergunta deve ecoar nos nossos corações. Como é que eu estou respondendo à revelação de Jesus Cristo? Como é que eu estou respondendo ao Apocalipse de Jesus Cristo? Eu tenho silenciado quando eu deveria anunciar? Eu tenho escutado com o coração, de fato, acreditando que aquilo é verdade? Eu estou apenas consumindo mais um conteúdo, como os filmes que falam do fim do mundo? Eu tenho obedecido, eu tenho guardado, eu tenho perseverado. O Apocalipse, ele começa com esse chamado à fidelidade. E ele termina com uma promessa, que é dada na Bíblia várias vezes, com Jesus dizendo: eis que venho em breve. Que essa promessa nos desperte, que ela nos sacuda, que ela nos mova, porque o tempo está próximo, e o Cordeiro que hoje está entronizado, ele virá com poder e com glória, trazendo juízo e redenção. E eu convido você, portanto, a declarar, através do que vamos cantar, essas verdades. Mas cante do fundo da sua alma, cante com paixão, cante como quem crê na verdade que é revelada nesse livro, que digno é o Cordeiro, e toda a criação proclama o seu nome. Ele é o Senhor sobre tudo. Cante com o coração de quem está dizendo: Senhor, nós ouvimos, nós lemos, e nós queremos guardar nos nossos corações. Vem, Senhor Jesus, e encontra-nos prontos. Vamos cantar? Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Santo, Santo, és todo-poderoso, que era e há de vir. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome